Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, diz assim o texto. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sob o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade como em grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos orar. Amado e soberano Senhor, queremos exaltar mais uma vez nesta manhã a Tua majestade, agradecer a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor mesmo nos trouxe nesta manhã, a fim de ouvir a Tua voz, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, que o Teu povo seja edificado, que o Teu nome seja exaltado, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém. Onde é que está a sua confiança? E talvez alguém diga assim: pastor, essa é uma pergunta complicada de se fazer, domingo de manhã, sol quente, em vez de estar na praia, nós estamos todos aqui na igreja. Onde mais estaria a nossa confiança, se não no Senhor? Nós somos crentes, nós somos membros da igreja presbiteriana da Praia do Canto, mas lembre que no capítulo anterior ao texto que nós lemos, você viu que a Escritura retrata que mesmo entre aqueles que estão no meio do povo de Deus, no meio do povo do pacto, pode haver uma religião meramente nominal. Isso ocorreu com os judeus, isso ocorre no meio dos cristãos, no meio da igreja. Entretanto, além disso, além da religião nominal, dentro da religião verdadeira, da religião centrada em Cristo, há também muitas falsas religiões, todas elas confiadas em ídolos. Como afirmou Calvino,
de forma acertada quando ele comentou a epístola aos Efésios: fora de Cristo nada existe senão ídolos. E a loucura da idolatria, ela é descrita por Isaías, lá no capítulo 44, abra sua Bíblia comigo, Isaías 44, veja a partir do verso 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte da sua madeira se aquenta e coze pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. E de forma bastante irônica, a idolatria é então aqui condenada. Como é que você pode pegar a madeira e colocar para acender o fogo, para que você coma alguma coisa, e do restante dessa madeira você faz um Deus e se coloca, se prostra diante dele? Isso é uma loucura. Deus denuncia aqui então a idolatria. Entretanto, você sabe pela Escritura também, que esta idolatria externa, em forma de imagem de escultura, ela é apenas um reflexo de uma primeira idolatria, uma idolatria interior, a idolatria iniciada no coração, quando o homem tem a sua esperança e confiança fora de Cristo, fora de Deus. E é nesse sentido, então, que há de se ter cuidado com a idolatria, até mesmo entre aqueles que confessam o nome de Deus, até mesmo entre os crentes, que em muitas ocasiões agem não em conformidade com a palavra de Deus, mas agem pautados nos desejos do seu coração, que tomaram uma proporção tão grande na vida que passaram a dominar os corações, transformando-se assim em ídolos, ídolos funcionais, que levam o homem a agir como ele age. Em vez da santa e bendita lei do Senhor como norte, eles têm os desejos do coração. O texto que eu li nesta manhã narra o resultado da guerra, da batalha entre os filisteus e o povo de Israel. A arca foi tomada, você se lembra disso? O sacerdote morreu, os seus filhos foram mortos na guerra, a sua nora morreu e deu à luz um filho a quem colocou o nome de Icabode, ou Icabô. Foi-se a glória de Israel. E agora, então, os filisteus, um povo abertamente idólatra, um povo politeísta, que confiava em vários deuses, eles pegam a arca e levam para a sua terra. O texto narra então exatamente este momento. O que eles estão fazendo com a arca? E através desse texto, você aprende por que você não deve confiar em ídolos. Quais são as razões apresentadas no texto? Por que você não deve acreditar em ídolos? A primeira delas é a mais óbvia. Você não deve confiar em ídolos porque os ídolos nada podem fazer. Preste bem atenção no que vai acontecer aqui. Os filisteus ganham a guerra e, como de costume, eles pegam o símbolo religioso de Israel, eles tomam a arca como um troféu de guerra, levam para Asdod, que ficava 30 quilômetros ao sul de onde aconteceu a batalha, e então eles colocam a arca no templo do seu deus Dagon. Dagon era um deus
meio peixe. A forma dele era metade homem, metade peixe. E então eles colocam a arca como um troféu de guerra. Dagon venceu o Deus de Israel. Colocam lá dentro do templo, veja, está aí nos versos 1 e 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus, a levaram de Ebenezer a Asdod, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Adom, junto a este. E é o que tudo indica que Dagon era de fato o principal deus do panteão filisteu. Havia outros, mas Dagon era o deus principal. Você talvez deve se lembrar que foi exatamente no templo de Dagon que aconteceu a morte de Sansão, na batalha com os filisteus. Volte aí a sua Bíblia no livro de Juízes. Lembre-se aí desta história. Juízes capítulo 16. Verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então eles se ajuntam todos lá na casa do deus Dagon, estão se alegrando, e você conhece a história. Sansão pedirá a Deus forças uma última vez, derruba as pilastras do templo de Dagon, aquilo rui. E ainda assim os filisteus não aprenderam a lição. Mais uma vez, eles estão entendendo que Dagon venceu a Yahvé. A arca está ali então para mostrar exatamente isso, o poder de Dagon sobre o Deus de Israel. Mas alguma coisa acontece naquele dia, veja o verso 3. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Quando eles vão até o templo no outro dia, Dagon está prostrado, ele está caído diante da arca de Deus. O poderoso que ganhou a terra está caído, está prostrado, e agora o pretenso poderoso Deus filisteu precisa ser socorrido pelos seus adoradores. Aquele em quem os adoradores tanto confiavam e entendiam que era poderoso, que tinha vencido a batalha, precisa da ajuda deles para ser colocado de pé. Ele sequer pode se colocar de pé sozinho. Imagine então a loucura, porque confiar em um Deus falso é isso. Confiar em um Deus que precisa do homem para ser colocado de pé, não há poder. É um Deus que não ajuda nem a si mesmo. E ainda assim, as pessoas que têm os seus deuses de escultura, suas imagens de escultura, que elas precisam limpar, lustrar, colocar com muito cuidado no outro local, porque senão quebra, é o objeto de adoração e pedido. Isso é uma loucura. Essa é a loucura retratada lá por Isaías. Aqui então está o pretenso, poderoso Deus Dagon, prostrado diante de Yahvé, mas eles colocam de pé o seu Deus. E para ficar bem clara a falta de poder de Dagon, acontece algo mais. Verso 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia, caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sob o limiar, dele ficara apenas o tronco. Dagon é colocado no seu lugar. No outro dia, ele não está somente prostrado, Deus o parte no meio, Deus o separa exatamente pelo pescoço. E a mensagem aos filisteus é muito clara. Israel de fato perdeu a batalha, os filisteus de fato foram
vencedores na guerra, mas não foi Dagom o responsável pela guerra ter sido ganha pelos filisteus. A confiança em um ídolo que sequer podia ficar de pé sozinho era de fato uma loucura. Uma mensagem está sendo passada então aos filisteus, e todos aqueles que confiam em ídolos não conseguem perceber a questão óbvia. Como afirma Paulo lá aos Coríntios, o ídolo de si mesmo nada é no mundo, nada. Mas o homem em seu pecado, ele está cego para essa verdade. E por vezes nós olhamos e falamos, como é que pode alguém confiar desta forma num pedaço de madeira? Isso é irracional, pois o pecado cega a este ponto. Pois o pecado leva o homem a não perceber as coisas mais óbvias. Por isso, meus irmãos, urge a importância de proclamar a Cristo, o único e verdadeiro Deus, a todos aqueles que confiam nos ídolos, chamando estas pessoas ao arrependimento, mostrando que Jesus é o Todo-Poderoso Deus, mostrando que os ídolos não são nada no mundo. Esta é a mensagem para o filisteu, mas há uma mensagem clara também a Israel. Afinal de contas, o livro de 1 Samuel não foi escrito para os filisteus. Há uma mensagem clara aqui, e se os filisteus tomaram conhecimento, eles deveriam se arrepender da sua falsa adoração. Mas lembre-se que os primeiros leitores, o primeiro público a receber este livro, é o próprio povo de Israel. E a mensagem para Israel é a seguinte: bom, se os ídolos nada podem, e a história chega a ter um ar cômico, por que foi que Israel perdeu a batalha? Se Deus é tão poderoso, ou tão mais poderoso do que Dagom, por que mesmo com a presença da arca no meio do exército, no meio do povo, Israel saiu derrotado? Como é que se explica algo assim? E a resposta é bem simples. O povo não confiava em Deus. Como eu já demonstrei no sermão anterior, o povo confiava no símbolo, o povo confiava na arca, o povo confiava no ritual. Nós temos o culto correto, nós temos os objetos corretos, e eles até iam ao templo, eles até adoravam pretensamente a Deus, mas o coração estava distante do Senhor. Então, quando Deus lança Dagom por terra, Ele está mostrando ao povo a importância de se achegar a Ele. É como se Deus estivesse dizendo a Israel: vocês não perderam porque Dagom é poderoso, vocês perderam porque o coração está apartado de mim. Vocês foram derrotados porque vocês deixaram a minha glória. Vocês estão em pecado contra mim. Agora pense bem. Há muitos crentes que por vezes se voltam também aos desejos do seu coração. E eles tomam um espaço tão grande, como eu disse, no coração, que eles se tornam ídolos. E muitos irmãos, muitos crentes, têm cedido às mentiras da idolatria, achando que encontrarão nos ídolos segurança, alegria, satisfação, prazer. É por isso que muitos crentes são escravos do dinheiro. Vivem a buscar mais dinheiro. O coração nunca está satisfeito. Acabam com a saúde. Sacrificam o dia da adoração. Sacrificam a família. Nunca estão satisfeitos. Porque quanto mais ganham, mais querem ganhar. E aquilo não preenche o coração. Então o dinheiro, que é visto como algo que trará segurança e alegria, se torna o senhor dos crentes. É Ele que manda na sua vida. É Ele que determina quando é o seu dia de folga. Não é mais o Senhor. Não é mais a lei.
Assim são os crentes que são escravos do sexo e da pornografia. E a vida toda gira em torno disso, porque eles acham que nisso está a alegria das suas vidas, e não conseguem mais escapar da pornografia. Ou os crentes que são escravos do entretenimento. E aqui você pode colocar qualquer tipo, desde o joguinho mais simples de celular, até as redes sociais, passando por parque de diversão, ou por escalar uma maior montanha, qualquer tipo de entretenimento e lazer, onde a pessoa diz: eu preciso disso, eu necessito disso, para que a minha vida tenha um pouco de sentido, um pouco de alegria. E entram num ciclo onde, quando falta essas coisas, a vida perde o sentido. Mas há mais, crentes escravos da comida. E várias áreas, onde nós colocamos toda a nossa esperança de prazer e satisfação naquilo que Deus criou. Mas veja, todas estas coisas boas, que são parte da criação de Deus, dinheiro, sexo, lazer, comida, tudo isso não é ruim em si, mas quando elevados a uma categoria de deuses, eles nada podem. E aí os crentes falam assim: olha lá o pessoal, está vendo, mais um ano, o pessoal está indo, subindo o convento da Penha. Gente, que absurdo. Como é que alguém pode confiar numa imagem de escultura? Pergunte ao seu coração, como é que alguém pode confiar tanto em dinheiro como você confia? Porque o dinheiro nada pode. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Já cantou aí um artista popular que dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Verdade. Pergunte ao seu coração, que confia na questão do sexo, no lazer, no entretenimento. Que loucura é essa? Nós de fato combatemos a idolatria das imagens de escultura, mas é preciso olhar para a idolatria do coração, porque confiar em ídolos é loucura. E o fato de muitas vezes, meus irmãos, vocês perderem a luta para os desejos desordenados do coração, caindo em tentação, é o fato de não buscar comunhão com o Deus verdadeiro. É o mesmo problema de Israel. Israel perde a batalha porque não busca o Deus verdadeiro. Não é porque Dagon é poderoso. E se você tem perdido a batalha contra o sexo, contra a pornografia, contra a comida, contra o lazer, contra qualquer ídolo que tenha se estabelecido no seu coração, não é porque estes ídolos são poderosos, é porque você tem deixado o verdadeiro Deus. Os ídolos nada podem. E Isaías ilustra muito bem isso, e eu quero que você abra de novo aí a sua Bíblia, agora no capítulo 41. Isaías, capítulo 41, eu quero ler a partir do verso de número 6. Esse texto é um dos textos, creio eu, mais citados fora de contexto que você vai ter na Bíblia. Eu estava uma vez na igreja e ia ter profissão de fé de uma adolescente da igreja que eu pastoreava, e ela tinha um avô, pastor, um senhor, e ela falou: eu queria que meu avô fizesse as perguntas da profissão de fé, sem problema. Eu chamei o pastor, e então, na hora de fazer as perguntas da profissão de fé, antes de fazer isso, ele foi inventar moda. E todo mundo que inventa moda, já sabe o resultado que dá, né? Eu queria chamar todos os adolescentes da igreja aqui na frente, aí chamaram os adolescentes da igreja, e pediram aos adolescentes da igreja para lerem para a neta dele o verso 6.
um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Bonito, né? Eu tinha uma semana ou 2 semanas antes ensinado à igreja sobre interpretação bíblica e usado esse texto como exemplo. E quando ele citou isso, ficou todo mundo olhando um para o lado assim para o outro, todo mundo meio sem graça com aquilo que estava ocorrendo. Mas esse texto já foi tema de congresso. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: sê forte. Preste atenção no que está acontecendo aqui nesse texto. Esse texto é de uma ironia fina. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Quem é que está dizendo isso um ao outro? Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. São estes que estão animando um ao outro. Bora! Está ficando bonita a nossa imagem de escultura. Não desanime. São estes que estão animando um ao outro. Mas eu quero chamar a atenção a você algo que não dá para perceber na nossa tradução. Algumas palavras aqui do texto, elas são traduzidas em português para palavras diferentes. Mas no texto hebraico, elas são exatamente a mesma palavra com a mesma raiz. Então eu vou ler o texto, enfatizando estas palavras. O texto diz o seguinte: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: fique firme. É isso que significa a palavra aqui, ser forte. Fique firme, ou seja fortalecido. Essa é a ideia. Assim, o artífice fortalece ao ourives, é a mesma palavra. E o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fortalece ou fixa o ídolo. É a mesma palavra o tempo todo. Sabe qual é a ideia do texto? Homens estão fazendo uma imagem de escultura na qual eles confiam. E a expressão que eles usam aqui é: está bom, está bem feito. Sabe o que isso lembra, né? Isso lembra Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança e disse: tudo é bom, é muito bom. Mas agora é o homem que faz um ídolo à sua semelhança e diz: é bom, está bem feito. Entretanto, não é o ídolo que os fortalece. Eles carecem de um fortalecer o outro. O ídolo é mudo. O ídolo nada pode. Eles colocam a esperança deles naquele ídolo que eles estão fazendo, mas quem está querendo animar um ao outro de verdade aqui, são estes 2 homens. Fique firme, continue. A ideia aqui então é que é um absurdo confiar em ídolos que nada podem, enquanto Israel, enquanto os crentes contam com o Senhor que os fortalece. Então veja o restante do texto, verso 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei. Sabe qual é essa palavra aí, tomei? Fortaleci. É a mesma palavra. Vocês estão fortalecendo os seus deuses, vocês estão fortalecendo e fixando os seus ídolos, eu fortaleço vocês. Vocês não precisam de ídolos, vocês não precisam de falsos deuses. É essa a mensagem bem clara de Deus. O Senhor é poderoso, os ídolos nada podem. E você só vencerá os ídolos do seu coração se você estiver firmado nesse Deus que sustenta a sua vida, buscando comunhão com Ele. Você não deve confiar nos ídolos, porque os ídolos nada podem. Mas o texto mostra mais, volte lá no primeiro livro de Samuel. Você não deve confiar nos ídolos, porque o Senhor julga tanto os ídolos
quanto pune os idólatras. É preciso lembrar de outra história aqui. Lá em Êxodo capítulo 12, no verso 12, Deus afirma assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lembra o contexto, né? O povo está escravo do Egito. O Egito tem um panteão de deuses, tal qual os filisteus têm um panteão de deuses, ou de falsos deuses. E Deus, ao libertar o povo, está dizendo assim: eu vou jogar por terra cada um deles. Então, cada uma das pragas que Deus mandou é o confronto do verdadeiro Deus contra um falso Deus. Pense, por exemplo, no Nilo, que era adorado como o grande Deus, de onde vinha a vida, e Deus faz com que as suas águas se tornem sangue. E o que sai dali é morte. Deus está dizendo: eu sou maior do que o Nilo. Cada praga era um Deus falso lá do Egito. Mas o anúncio de Deus foi esse: eu vou executar juízo sobre eles. O mesmo está ocorrendo aqui no texto. Dagon já teve a sua cabeça decepada. Agora lembre de como Israel está lendo isso. No capítulo anterior, o sacerdote Eli, idólatra, teve o seu pescoço quebrado. Juízo de Deus. E agora Dagon tem o seu pescoço arrancado ali, cortado. O juízo de Deus está bem claro. Sabe qual é o resultado? Verso 5. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdod até o dia de hoje. Lá no local onde Deus julgou Dagon, os sacerdotes não querem nem pisar. Eles estão morrendo de medo. Deus, à semelhança do que fez quando mandou as pragas ao Egito, aqui também puniu os idólatras. Verso 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod, como no seu território. Deus pune aqueles que confiam em falsos deuses. Isso está acontecendo mais uma vez na história. E isso está ficando bem claro, tanto para os idólatras quanto para Israel, que está vendo a história acontecer. E Israel, que estava decepcionado aqui, dizendo: perdemos a batalha, como pode isso acontecer? Talvez muitos tenham pensado: Deus de fato perdeu o poder. Está vendo Deus agora derramar sua ira sobre os filisteus. Aquele povo está sendo ferido, e eles percebem o poder do verdadeiro Deus. Mas curiosamente, em vez de se dobrar em arrependimento diante dele, eles tentam afastar Deus da sua presença, achando que com isso eles se livrarão do castigo ou da ira, mas eles logo percebem que isso não deu muito certo. Veja do verso 7 ao verso 12. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Ele é muito poderoso. Qual é a coisa mais lógica, óbvia de se fazer? Se Dagon não vale nada, e eles já viram que o Deus de Israel é todo poderoso, dobrem-se diante dele. Não, vamos mandar ele embora. Vamos tirar esse problema do nosso meio. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo:
transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Está todo mundo se pelando de medo da arca. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Esses homens estão aterrorizados. Como eu disse, eles entenderam que Deus é poderoso, mas eles não se arrependeram. O máximo que eles tentam fazer é ficar longe desse Deus. É perigoso estar perto desse Deus. Eles decidem devolver a arca. Eles acham que de fato se livrarão do juízo. Perceba então como a história se repete. Perceba aquilo que Salomão vai dizer, que não há nada novo debaixo do sol. Tome, por exemplo, uma pessoa que faz do álcool o seu Deus. O vinho, como criação de Deus, é louvado pelo salmista. Na verdade, Deus é louvado por causa do vinho, que alegra o coração do homem. Não há problema algum, até o momento em que o homem se torna um beberrão. E em vez de desfrutar da criação de Deus, dando glória a Deus, ele faz da criação de Deus um fim em si mesmo, e naquela garrafa de vinho ele coloca a sua esperança. E então ele toma do vinho para se alegrar, e ele toma do vinho para esquecer os problemas, e ele toma do vinho para ficar mais confiante, e ele agora é escravo disso, e quanto mais ele bebe, mais ele quer beber. Ele se torna um escravo do álcool. E o resultado disso é o custo da saúde. Adoração sempre envolve sacrifício. A adoração ao Deus verdadeiro, ela acontecia quando se levavam um animal e sacrificava-se diante do altar de Deus. Mas nós sabemos, este animal apontava para o verdadeiro sacrifício, Cristo Jesus. Quando nós nos reunimos em adoração, nós o fazemos porque um sacrifício foi feito. E é por isso que agora nós, povo de Deus, nos apresentamos como um sacrifício vivo. Cristo já morreu, mas a adoração continua envolvendo o sacrifício. A falsa adoração também. E o culto aos ídolos envolve o sacrifício da família. Muitas vezes, aqueles que são escravos do álcool perdem a sua família, sacrificam a saúde, e agora eles veem que tem um grande problema diante de si. Agora ele é um beberrão, e então muitos nesta condição acham o seguinte: eu preciso me afastar desse Deus, eu preciso mandar o álcool para longe de mim. E então eles frequentam algum grupo de apoio, e em vez agora de ser dependente do álcool, eles são dependentes do grupo de apoio. Socialmente isso é uma beleza, porque talvez agora ele não vai mais perder a família agora está com uma pessoa sóbria. Ele não vai mais passar vergonha caindo na rua, porque agora ele está sóbrio, mas ele não consegue viver sem o grupo. A sua esperança é aquele grupo de apoio, porque ele não se dobrou diante do Deus verdadeiro, ele não se arrependeu da sua idolatria, ele não entendeu o seu pecado diante de Deus, ele simplesmente quer se livrar do falso Deus. É o que estes homens estão fazendo aqui com a arca. No caso, eles estão tentando se livrar do Deus verdadeiro. Mas tem muita gente aí tentando se livrar do Deus verdadeiro, do juízo do Deus verdadeiro,
se livrando somente do falso Deus. É preciso mais do que isso. É preciso rejeitar os falsos deuses, mas é preciso se prostrar diante de Jesus Cristo. De outra forma, o alívio sempre será temporário, porque um dia todos os idólatras se depararão com o Deus que julga os homens, e de forma definitiva eles irão perecer eternamente. Dê uma olhada em Apocalipse, é isso que fala o texto. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora vá no capítulo 21, verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não há escapatória. Um dia, todos os homens que não se dobraram diante de Jesus Cristo serão julgados por sua idolatria. Mas lembre-se que Deus também trata a idolatria do seu povo. Pode haver idolatria no coração dos filhos de Deus. Não é sem razão que João exorta os seus leitores lá na primeira carta, no finalzinho da carta: irmãos, guardai-vos dos ídolos. Há uma semelhança, como eu já apontei, entre Deus julgando Dagon e ele julgando os falsos deuses do Egito. Mas lembre-se que depois da libertação, depois de Deus ter colocado por terra cada deus do Egito, o povo que viu essa grande maravilha, ao se ver longe de Moisés, fez um bezerro e adorou o bezerro. E se você olhar o texto lá, pretensamente eles estão adorando Yahvé por meio do bezerro. Amanhã haverá festa a Yahvé, haverá festa ao Senhor. Então eles fazem ali aquele bezerro. Deus disciplina aquele povo por conta da idolatria. E eu quero que você note como Paulo retrata essa história quando ele escreve aos Coríntios. Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo termina o capítulo 9 falando do esforço por uma vida santa. Ele diz no verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando aquela igreja rachada, aquela igreja que se ensoberbecia com os dons, onde havia muitos pecados, dizendo nós precisamos ter uma vida santa. E então no capítulo 10, ele vai exemplificar, ilustrar com a história de Israel, a partir do verso 1. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O alerta de Paulo é o seguinte:
Não pense porque vocês estão pretensamente experimentando dons na igreja que Deus está agradado de vocês, porque Israel viu muito mais do que dons. Israel viu água sair da rocha, e aquela rocha era Cristo, e mesmo sendo alvo de tantos milagres, Deus não se agradou da maioria do povo. Olhem para a história. Então ele continua: estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Está vendo o que está por trás do problema do povo? Desejo do coração, cobiça. O que esse povo cobiçava? Veja lá: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo adorou o bezerro de ouro. Eu sei que não é isso que está na sua Bíblia. Por que a idolatria foi ao bezerro? Deus puniu por causa da adoração ao bezerro, mas Paulo não está mencionando o bezerro. Paulo está mencionando a idolatria em outros termos. De novo: não vos façais idólatras, como alguns deles, está escrito: o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. E aqui está a ambição do coração, o desejo do coração. Aquele bezerro, aquele era um símbolo que expressava externamente aquilo que o coração cobiçava de verdade. Este povo não estava satisfeito em Deus, ele precisava de outras coisas. Deus julgou a idolatria desse povo, verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Está vendo o que está aqui sendo descrito como idolatria? Comida, bebida, lazer e sexo. Coisas boas, que ao ganhar espaço no coração, escravizam o homem. Deus puniu esse povo. Cuidado para não buscar nos prazeres desse mundo a satisfação que você só encontra em Deus. Porque quem faz isso age semelhante a Israel no Antigo Testamento, e precisa ouvir o mesmo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Quando você busca satisfação na criação, além de ficar frustrado, porque os ídolos não têm poder para cumprir o que eles prometem, se você é um filho de Deus, você também será disciplinado. Nesse caso, você louva a Deus, porque a disciplina sempre é para arrependimento. O texto mostra então por que você não deve confiar nos ídolos. Você não deve confiar nos ídolos porque os ídolos nada podem. Você não deve confiar nos ídolos porque o Senhor julga os ídolos e os idólatras. A minha pergunta inicial volta então nesse momento: onde é que você tem buscado segurança, satisfação e alegria? Em que ou em quem está a sua confiança? Jesus, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso que fez Dagon cair por terra. E esse Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, a fim de que o seu povo pudesse ser redimido e libertado dos ídolos. Esse Deus Todo-Poderoso abriu mão da sua glória para sofrer o pecado dos idólatras. Aquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses é verdade sobre você. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 9:10. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, recebeu sobre si o castigo que seria seu. E desta forma você pode então renunciar aos ídolos do seu coração. Saiba, entretanto, que por conta do pecado ainda remanescente, você vai continuar lutando contra os desejos do seu coração, que tem o potencial de se tornar de fato falsos deuses. Você os vencerá, mas você só fará isso no poder de Cristo. Não há como vencer os falsos deuses, não é porque eles sejam poderosos, mas não há como vencê-los sem Cristo. É Cristo quem vence os falsos deuses. Lembre-se do que Pedro afirmou: pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento de Cristo. É nele que você vence a idolatria